Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar em especial com você que sofre por conta de má digestão. Você que tem refluxo, azia, queimação, tem aquela sensação de empachamento, de peso no estômago, vive com gases, com distensão abdominal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer uso das enzimas digestivas, seja no seu dia a dia, na sua rotina ou em situações eventuais, quais serão as mais indicadas para cada caso e situação. Então vem comigo. Quando a gente está com o sistema digestivo funcionando tudo certinho, quando está tudo bem ali em equilíbrio, o nosso corpo ele consegue sozinho fabricar todas essas substâncias que vão ser necessárias para termos uma boa digestão, para quebrar esse alimento em menores partes. O processo todo ele já vai começar na boca, onde os dentes, então, eles vão ajudar a triturar o alimento e misturar ele com a saliva, que já tem uma enzima digestiva que a gente chama de amilase, que é uma enzima que ajuda na digestão dos carboidratos. Então, você pode ver que quando você coloca o pão na boca, ele já não começa a derreter na boca, porque justamente essa amilase está presente na saliva e ela já começa, então, a degradar esse alimento, que seria um alimento fonte de carboidrato. Depois, esse alimento, então, ele vai chegar no estômago, onde tem, então, a produção do suco gástrico, que é composto de ácido clorídrico e de pepsina, que são fundamentais para a gente digerir todos os alimentos em geral, mas principalmente as proteínas. Então, essa acidez do estômago, ela é fundamental para que a gente consiga quebrar essa proteína e também para a gente metabolizar algumas vitaminas, como vitamina B12, ferro, magnésio. Então, por isso que uma falta de acidez no estômago pode comprometer toda a digestão lá para frente. Então, se eu não digiro bem essas proteínas, eu vou acabar tendo gases, distensão e tudo mais, por conta de um problema no estômago, tá? Então é muito importante que ele esteja saudável para que essa digestão aconteça de uma forma eficiente e que a gente consiga também absorver e metabolizar essas vitaminas, né? Vitamina B12, ferro, magnésio, entre outras. Então é fundamental essa acidez. Por quê? Porque é justamente essa acidez que vai sinalizar o pâncreas para que ele produza as suas enzimas digestivas, que são a amilase, a lipase e a protease, que são enzimas pancreáticas, que são jogadas do pâncreas para o intestino, para que faça então a digestão dos carboidratos, das gorduras e das proteínas. E é ali também nessa porçãozinha, logo ali no início do intestino, onde chega a bile. Então a bile sai do fígado, ela é armazenada na vesícula, e aí quando a gente come, né, há uma pressão ali, né, um movimentinho da vesícula para jogar aquela bile ali no intestino, e a bile ela age como um detergente também na digestão das gorduras, e ela é super importante para a absorção também de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, que são vitaminas que são absorvidas na presença de gordura. Então, qualquer falha que aconteça nessa engenharia toda pode culminar em problemas digestivos, pode causar gases, distensão, estufamento, dor abdominal, além de afetar toda a saúde do intestino, favorecendo quadros de desbiose, bagunçar toda a tua microbiota intestinal. Pode gerar má absorção de nutrientes por conta da má digestão, né? E aí o teu corpo todo começa a sofrer por conta da falta desses nutrientes. A má absorção pode culminar em fraqueza, cansaço, você pode desenvolver uma anemia, você pode viver com as vitaminas sempre baixas no exame de sangue, muitas vezes mesmo suplementando você não consegue fazer subir porque o intestino está todo bagunçado, queda de cabelo, unhas fracas, pode ficar com problema de memória, de concentração, ficar com mais vontade de comer doce, né, ter fraqueza muscular, aquele cansaço. Então olha a importância da gente estar com o nosso processo de digestão acontecendo tudo bonitinho, né? Para que a gente tenha, então, uma saúde de todos os órgãos do sistema digestivo. Então, agora, vamos entender como que a gente faz para suplementar cada enzima, qual a situação que a gente pode usar quando a gente tem um desequilíbrio nesse processo de digestão. Então, quando tem alguma coisa ali que não está funcionando direito, né? Que pode ser, então, desde, às vezes, alguma alteração na boca, alguma alteração no estômago, alguma alteração no pâncreas, no fígado, no próprio intestino. Então, se a gente tem um problema aí que pode estar acontecendo em qualquer um desses órgãos, culminando nesses sintomas, a gente pode fazer uso dessas enzimas digestivas, seja por um período ali durante o tratamento, ou tem casos onde a gente vai precisar usar aí por mais tempo, quem sabe aí até para sempre, digamos assim, né? Então, eu vou te explicar sobre cada uma delas e quando que elas são indicadas. Então, a gente vai começar pelo estômago. Se você tem refluxo e aquela sensação de peso no estômago logo depois que você come, como se o alimento ele ficasse ali, sabe, horas e horas, ele demorasse para sair ali do teu estômago, né? Se quando você come carne, principalmente, você se sente pior, ou você é aquela pessoa que fala assim, não faço muita questão de comer carne, né?
Então, isso pode ser um sinal de hipocloridria, tá? De falta de acidez no estômago. Então, por algum motivo, seu estômago não está conseguindo sintetizar uma boa quantidade de ácido clorídrico e de pepsina, e aí o alimento ele acaba ficando ali mais tempo no estômago, gerando todos esses sintomas. Então, isso pode acontecer por conta do envelhecimento do corpo, né? Então, naturalmente, o corpo ele passa a produzir uma quantidade menor de ácido aí no decorrer da idade. Então, por isso que é bem comum, né, os idosos não conseguirem comer tanta carne, eles reclamarem, né, se queixarem dessas questões no estômago. E também pode acontecer pela falta de água, então se você não toma água direito, se você está com deficiência de zinco, que são duas substâncias importantíssimas para a síntese, né, do ácido clorídrico. Ou se você anda muito estressado, se você come muito rápido, se você tem alguma doença, como uma gastrite atrófica, por exemplo, que é uma gastrite de origem autoimune, ou se você tá com uma gastrite, com uma lesão maior, uma úlcera, então tudo isso pode culminar nessa alteração ali de produção de ácido clorídrico. E tem casos também de pessoas que tomam, né, os inibidores de bomba de próton, que são os inibidores da acidez também. Então muitas pessoas tomam esses medicamentos para melhorar quadro de esofagite, de refluxo, de gastrite, e aquilo ali acaba culminando também num processo de má digestão, principalmente se estendido muito essa medicação, se usado aí muito no longo prazo. Então tem casos que, na verdade, a pessoa não tem um excesso de ácido, ela não tá com aquela dor, com aquele desconforto no estômago por excesso de acidez. Na maioria dos casos é a falta de acidez, tá? É a hipocloridria. Aí vem uma substância que é bem interessante da gente usar nessa condição, que se chama cloridrato de betaína. E a gente pode combinar esse cloridrato de betaína com a pepsina. E aí essas duas substâncias, elas vão ajudar na digestão dos alimentos de modo geral e principalmente das proteínas, aliviando todo esse desconforto. Então o alimento ele não vai ficar ali parado por horas e horas ali no estômago, com isso você previne refluxo, azia, queimação, gases e esse estufamento abdominal. O ideal é que você comece com doses mais baixas de betaína, então 100, 200 miligramas. Você vai usar essa enzima, né, essa betaína ali nas refeições principais de maior volume, como almoço e jantar. E caso você comece a suplementar a betaína e você sinta alguma queimação no estômago, então você já sabe que, não é falta de acidez, né? Se você sentir uma ardência, é sinal de que o teu corpo tá conseguindo produzir essa acidez e aquela betaína foi em excesso. Então, às vezes, as pessoas usam doses bem mais altas também. Então, sempre comece com um pouquinho, né? Eu gosto sempre de combinar o cloridrato de betaína, 100, 200 miligramas, e colocar ali uma pepsina, que pode ser 100 miligramas, as 60, 100 miligramas mais ou menos seria uma dose já adequada dessas duas na mesma cápsula. E aí, como é que você toma? Você vai sentar para comer, vai tomar e já vai começar a comer. Ou vai começar a comer, vai tomar ali durante a refeição, porque o cloridrato de betaína e a pepsina, eles agem naquela hora. A hora que chegou ali no estômago, ele já aumenta a acidez, então ele já vai ajudar ali naquele processo de digestão na hora da refeição. E por quanto tempo usar o cloridrato de betaína? Então depende. Se a gente está fazendo um tratamento para recuperar, né, o seu processo de digestão, a gente pode usar ali por 2 meses, 3 meses, conforme a necessidade. Agora, se for uma gastrite autoimune, por exemplo, onde não tem mais essa produção de ácido, então a pessoa vai ter que usar para sempre. Se for por conta de um envelhecimento, aí depois dos 60 anos, muitas vezes a gente vai ter que usar para sempre aí, principalmente nas refeições de maior volume. Aí nós temos as enzimas digestivas pancreáticas, né, que são a amilase, a lipase e a protease. Então a amilase, ela vai ajudar na digestão dos amidos, do carboidrato, né? Então ele vai transformar aquele amido que está lá na batata, no arroz, no macarrão, em glicose, né, que é a forma que o nosso corpo consegue absorver aquele carboidrato. A lipase, ela vai ajudar na digestão das gorduras, então vai quebrar essa gordura em ácidos graxos. E a protease vai ajudar, então, na digestão das proteínas, quebrando essas proteínas em aminoácidos, né, que é a forma que o corpo consegue absorver também. Então, assim como a betaína, as enzimas digestivas, elas podem ser suplementadas também logo antes ou durante a refeição. E a dose de cada uma dessas enzimas pode variar de 50 a 150 miligramas. E elas não devem estar na mesma cápsula, tá? Eu já vi muita formulação errada por aí. O cloridrato e a pepsina, eles vão numa cápsula normal, numa cápsula transparente que vai abrir no estômago. Já a amilase, a lipase e a protease, que são essas enzimas pancreáticas, elas têm que vir dentro de uma cápsula gastroresistente, que são cápsulas que vão passar intacta pelo estômago e vai só abrir lá no intestino, tá? Então é importante, nessa hora, se você vai suplementar as duas, você precisa usar as duas cápsulas, né? Elas têm que estar em cápsulas diferentes porque cada uma vai agir em um local diferente. Essas enzimas, em especial as pancreáticas, elas vão ser bem importantes quando a pessoa tiver algum problema no pâncreas, principalmente, né? Uma insuficiência pancreática, né? Então o pâncreas não está conseguindo produzir
essas substâncias, no caso de uma fibrose cística, uma pancreatite, um diabetes, por exemplo. E aí a gente tem também a pancreatina, que talvez você já deve ter ouvido falar. E o que é a pancreatina? Ela é um mix de lipase, amilase e protease. Então a gente pode manipular ou separadamente um pouquinho de cada uma, ou manipular a pancreatina, por exemplo, né? Então é em torno de 200 a 400 miligramas de pancreatina, que dela já vai ter um mix dessas três. Quando a gente tem um processo de desbiose acontecendo no intestino, um SIBO, um supercrescimento de fungos e tudo mais, a gente pode ter uma ineficiência desse processo de digestão. Então, nesses casos, a gente muitas vezes tem que suplementar essas enzimas também durante o tratamento ali de modulação intestinal para dar um suporte para o processo de digestão. Porque se a pessoa não digere bem os alimentos, todos aqueles fragmentos de alimento mal digeridos que vão ficando ali no intestino, eles acabam atrapalhando esse processo de reequilíbrio da microbiota. Então, nessa condição ali de desbiose, né, às vezes de uma parasitose, de algum desequilíbrio ali no intestino, a gente muitas vezes tem que usar meio que temporariamente essas enzimas enquanto a gente está ali reequilibrando essa microbiota, essa flora intestinal. A gente tem também a papaína e a bromelina, que são enzimas que a gente encontra nos alimentos. Então a papaína ela vem do mamão e a bromelina do abacaxi. Então a gente consegue também manipular essas enzimas, mas a gente encontra elas facilmente ali nos alimentos, tá? Então você pode às vezes comer um pedaço de abacaxi antes ou depois da refeição, um pedacinho de mamão, ou mesmo a história do limão, né? Se você quer melhorar a sua acidez, então você pode inicialmente, antes de começar com cloridrato, começar fazendo um shotzinho de limão ali ou de vinagre de maçã antes das refeições, para você ver se você já vai se sentindo melhor, porque às vezes a acidez do limão junto, né, às vezes ali de um alimento que tem essas enzimas digestivas, isso já pode ser suficiente para melhorar a sua digestão e até para você ver se é por esse caminho que você precisa ir mesmo, né? Será que eu preciso mandar manipular, né, essas enzimas para mim, para me ajudar ali nesse processo, né? Então você pode começar ali também com os alimentos. E aí nós temos também as enzimas que digerem as fibras, como a celulase, a pectinase e a alfa-galactosidase. Eu uso bastante a alfa-galactosidase nas fórmulas quando o meu paciente tem sintomas, principalmente quando ele consome feijão, grão de bico, couve-flor, cebola, que são esses alimentos que têm um teor mais alto em FODMAPs, né? Então, quando a pessoa não consegue digerir muito bem essas fibras, quando ela tá com SIBO, com intestino irritável, então essa enzima ela acaba sendo bem interessante também, tá? Então, ela vai ajudar a quebrar, né, essas fibras, fazendo com que ela não fique fermentando ali naquele intestino delgado, causando todo aquele estufamento, aqueles gases, aquele desconforto abdominal. E aí a gente tem a lactase, que é uma enzima já bem conhecida, que ajuda na digestão da lactose, né? Então tem muitas pessoas que não sintetizam mais a lactase, e aí quando vai então consumir um alimento que tem a lactose, o importante também é fazer o uso da suplementação, e aí você pode tanto manipular ou comprar pronto já nas farmácias. E por fim, a gente tem os sais biliares, que é um tipo de enzima que faz o papel da bile para ajudar na digestão das gorduras. Então, os sais biliares, eles podem ser indicados quando há algum comprometimento ali na produção da bile pelo fígado, ou na liberação da bile pela vesícula, ou quando tira a vesícula, né, e a pessoa não se adapta ali depois da cirurgia e fica ali com aquela má digestão de gordura, às vezes com diarreia, com gordura nas fezes. Então, a gente pode usar os sais biliares para tentar minimizar isso. Só aí, né, vá com cuidado. As doses, elas podem variar de 100 a 300 miligramas, e sempre é bom começar com menos, né, para ver como que o seu corpo vai se adaptar, se realmente vai ser bom ou não, porque às vezes esses sais biliares, eles podem irritar também o intestino, e aí causar também desconforto e diarreia ali por conta da irritação dos sais biliares, né? Então tem que ir com cuidado, ver se realmente tem essa indicação, conversar com um profissional que te acompanha, com um médico, um nutricionista, para ver se é indicado aí para o seu caso. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, ou nos comentários, né? Dá uma olhadinha aqui embaixo depois, alguns links onde você pode comprar algumas formulações de enzimas que eu desenvolvi, tá? E eu vou deixar também um cupom que garante aí 10% de desconto para você, caso você queira, né? Então, eu quero comprar o cloridrato com betaína, quero fazer um pool de enzimas digestivas e tudo mais, então eu montei algumas formulações e vou deixar aqui os links para vocês, então aproveita aí e dá uma olhada, porque tem bastante coisa legal e isso pode te ajudar muito nesse processo aí de má digestão e todos esses sintomas. E aí, para finalizar o vídeo, eu quero só responder aí umas 2 perguntas que eu sei que vai acabar surgindo, porque sempre que eu falo sobre esse assunto, as pessoas sempre me perguntam, né? Por quanto tempo que eu posso fazer uso? Então, até já comentei um pouco aqui no vídeo, que isso vai depender muito da sua condição. Então, se você tiver uma doença, uma questão onde o seu corpo ele não consegue mais produzir algumas dessas substâncias, então será necessário você tomar sempre, porque você já entendeu que essa boa digestão dos alimentos, ela vai ser essencial para você manter a sua saúde intestinal e manter a sua saúde do corpo como um todo.
Agora, se for uma situação momentânea, onde você está fazendo um tratamento de desbiose ou de algum outro problema, né, gastrointestinal, então você pode fazer o uso durante o seu tratamento e depois, conforme a gente vai melhorando, a gente vai retirando, justamente para observar como que o seu corpo vai reagir sem essas enzimas, se ele voltou a produzir, se você está conseguindo digerir sozinho, sem a ajuda, né, de um recurso externo. No tratamento de modulação intestinal que eu faço, eu sempre gosto de recomendar pelo menos uns 2 meses, né, e depois eu vou retirando, e aí eu deixo para usar em situações pontuais. Então eu sempre gosto de deixar orientado para o meu paciente, vai viajar, vai para uma festinha, vai para uma confraternização, vai para um churrasco, né? Então, se você percebe que você não consegue, não tem a capacidade, às vezes, de digerir um certo alimento, ou uma quantidade, um volume maior, né? Vai passar férias e tudo mais, vai comer, né, por vários dias aí seguidos uma quantidade maior. Então, ter essas enzimas nessas situações acaba te ajudando para que você previna, né, esses desconfortos, principalmente nessas situações sociais aí de férias, viagens e tudo mais. E aí, outra pergunta que eu sempre recebo é se usar essas enzimas pode viciar ou acostumar o corpo, né? Será que se eu tomar, depois o meu corpo não vai parar de produzir? Então, pode ficar tranquilo que não existe esse negócio, né, de acostumar e depois o corpo parar de produzir. Você pode fazer o uso e depois tirar, não precisa fazer desmame nem nada, porque se o teu corpo estiver produzindo, vai estar tudo ok. Agora, se você voltar a ter sintoma, é sinal de que ele não está produzindo ainda, né? Então, por exemplo, a lactase é uma enzima que, se uma vez você deixou de produzir, é muito difícil que você volte, né? As enzimas pancreáticas, depende. A acidez do estômago depende também, né, das condições. Então, deu pra entender, né? Tudo depende aí de cada caso, então por isso que eu quis explicar, né? Fazer esse parecer aí geral, para que você entenda todo esse contexto. E aí até discuta com o profissional de saúde que te acompanha para ver se é o caso, né? De você inserir as enzimas ou não na sua condição. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, né? Me passa um feedback aí do que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, também coloca aqui, que assim que possível, vocês sabem, eu venho aqui e sempre respondo vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!